Muitos investidores têm dificuldade de enxergar uma figura no gráfico, né, cara? Olha o gráfico e não consegue enxergar nada. Então vamos hoje mostrar de forma simples como é que eu faço, de forma prática, tá? Vamos desenhar algumas figuras aí no gráfico, vamos facilitar esse processo. E lembrando, cara, isso daí é tempo de tela. Hoje em dia eu nem preciso pegar e traçar nada. Eu já bato o olho e a gente já consegue identificar. Então fica tranquilo, se você tá com dificuldade. No início eu já tive muita dificuldade, eu vi umas pessoas fazendo a figura, eu falava, cara, parece ser tão fácil, e é. Só que eu preciso ter tempo de tela, eu vou mostrar como é que eu faço para a gente identificar isso. Bora lá! Então, antes de estar vendo na parte prática, eu primeiro vou desenhar, vou mostrar para vocês como é cada figura, tá? Ah, Marcelo, mas eu sei o que é uma bandeira. Tá, mas tem bandeira, tem flâmula, só para falar direitinho, mostrar exatamente como é que é, facilitar, deixar todo mundo na mesma página. Eu não sei se você já tem um conhecimento mais avançado ou não. Então a gente começa a ver esse desenho e aí a gente vai para a prática. Vou mostrar como é que eu vou traçar, como é que eu identifico, né? Como é que a coisa vai se formando e vai clareando para a gente, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então, eu vou começar falando de um canal lateral, tá? Então, o que é que nós temos? Eu uso o Profit, tá? Então, se você não sabe, aí eu estou usando o Profit, você pode usar o Creed, você pode usar qualquer plataforma. É importante que consiga ter essas ferramentas aí, tá? De desenho, e normalmente elas têm, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu já cliquei no desenhozinho para fazer o canal, né? E aí, normalmente, a gente tem um canal lateral, por exemplo. Como é que eu identifico um canal lateral? É quando a ação, ó, ela está rabiscando aqui dentro, né, dentro de uma mesma região. Esse daqui é bem facilzinho, né? A gente consegue ver, é um retângulo, né? Eu poderia estar desenhando, em alguns momentos, eu poderia estar desenhando um retângulo, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu poderia estar fazendo isso aqui, ó. Um retângulozinho, tá bom? Eu gosto de desenhar um canal lateral porque aí, para mim, eu deixo bem marcadinho o suporte e a resistência. Mas tem trechos aqui, né? Que a ação, às vezes, ela vem de uma alta e aí ela fica aqui, ó, trabalhando nessa região. Às vezes ela cai, às vezes ela pode subir, depende do período. Se ela está acumulando para subir, se ela está distribuindo para cair. Esse é um processo um pouquinho diferente, né? Um outro tema aí para o vídeo. Mas só para a gente ter uma ideia, tá? Nós temos também aquele canal de alta, tá? Que a ação, ó, ela vai estar aqui, né? E ela vai estar, ó, subindo aqui assim, dentro dessa região, fazendo topos e fundos cada vez maiores. Cada vez um maior do que o outro, tá? Mas dentro dessa grande regiãozinha. Nós temos também, é a mesma coisa, né? Só que é na tendência invertida, o canal de baixa. Eu gosto de mostrar os dois porque às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar com a baixa, né? De pegar, de ver algum desenho na baixa. Então, assim, vemos aí a lateralização, vemos a parte do retângulo também que eu coloquei. Estamos vendo um canal de baixa, como já vimos também o canal de alta, tá? E aí, o que nós temos? Nós temos o triângulo, cara. Olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um triângulo descendente. Aqui é uma faixa de suporte, tá? Então, onde o preço, ele respeita, ele bate aqui, respeita, e ele vem fazendo topos cada vez menores. Então, o que nós temos? Um triângulozinho aqui, ó, descendente, tá bom? Beleza. Então, eu tenho sempre uma LTB passando. Eu tenho também o triângulo ascendente. Como é que é o triângulo ascendente? Eu vou inverter, só para facilitar aqui, ó. Eu tenho uma LTA aqui com uma região de resistência. Então ele bate e aí faz um fundo maior, bate, faz um fundo maior, bate, faz um fundo maior, tá? E eu tenho aquele triângulo simétrico, né? Que ele tem uma amplitude aqui, ó, maior e vai estreitando, né? Então esse aqui é o triângulo simétrico. Beleza? Cara, se não estiver dando aí para acompanhar, Marcelo, tá falando muito rápido, deixa nos comentários que depois eu explico. Se quiser, eu faço um vídeo, de repente, só de uma figura específica, como eu já fiz em Okoi, tem vídeo gravado aí em Okoi, eu não vou falar sobre Okoi hoje, mas qualquer coisa é só deixar aí nos comentários, beleza? Nós temos também a bandeirinha, tá? O que é a bandeirinha? A ação sobe, ela dá aquela lateralizada antes de continuar a subir, tá? Então, ó, eu prefiro pegar e colocar assim, desenhado, por quê? Porque nem sempre, isso foi uma grande dificuldade que eu tive, eu vou até jogar a câmera aqui para vocês, isso foi uma grande dificuldade que eu tive, porque quando eu comecei a estudar,
a gente começa a ver padrões gráficos que são de livro. Cara, você vê tudo perfeitinho, tudo encaixadinho. E na hora que eu ia para a prática, na hora que eu ia olhar o gráfico, eu falava assim, caraca, mas não tá igual tá no livro. Pô, mas não tô conseguindo, mas será que tá certo? Será que não tá? Então, assim, eu vou mostrar na prática figuras que talvez não estejam tão bonitas, mas que é compartilhando a dificuldade que eu tive na época também, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma bandeirinha. Nós temos agora uma flâmula. Como é que é a flâmula? Ela faz tipo um triângulozinho, né? Só que ela veio de uma tendência. Tá, ó, aqui, ó. A flâmulazinha é assim, tá? O que é que nós podemos estar fazendo aqui também? Bandeirinha de baixa, tá? Deixa eu colocar para cá. Ó, bandeirinha de baixa seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? A gente tem aqui assim, ó, numa retazinha, né? E aí, ó, bandeirinha de baixa. Seria isso aqui. Ou uma flâmula de baixa, tá? Seria mais ou menos assim, tá? Pensa que isso aqui é uma flâmula, né? Não vai falar que isso aqui é a linha de fundo aqui para bater escanteio, não. Isso aqui é uma flâmula, tá? Apesar do meu talento para desenhar, inclusive no gráfico, né? Mas, enfim, isso aqui é uma flâmulazinha, tá? Então, e eu tenho um topinho duplo. Aqui, ó. Eu tenho um topinho duplo. A ação vem de baixo, cai, corrige. Aí ela vai bater no topinho novamente. E aí ela vai lá e perde. Aí ela vai lá e cai. Também, ó, eu chamo de M também, né? Mas o topo duplo ele é confirmado quando perde essa região, tá? Se nós temos o topo duplo, nós temos o quê? O fundo duplo, tá? Então, deixa eu botar para cá. Nós temos o fundo duplo, que nada mais é do que o topo duplo ao contrário, né? E aí ele vem de uma queda, né? Veio de uma queda e aí sobe, faz o fundinho duplo, confirma quando rompe aqui esta máxima do W ali, né? Aquela meiuca ali do W, tá? E aí eu vou falar também sobre o Cup and Handle. Deixa eu achar aqui, ó. O que nós temos? A ação, ela vem subindo, e aí o que ela faz? Ela faz algo mais ou menos assim, ó. Tá? Ela sobe, aí ela cai de forma arredondada, e aí ela vai lá e cai novamente de uma forma arredondada, tá? Também parecido como uma xícarazinha, né? E aí não é o intuito desse vídeo, eu não vou falar de projeção, não vou falar, eu vou falar com a amplitude que tem que ter. Não é que senão eu vou ficar passando setup, eu vou deixar um vídeo muito longo. Mas nada impede de pegar e a gente detalhar isso um pouquinho mais pra frente, tá? E aí quanto a isso também é bem tranquilo. Tem uma linhazinha aqui, ó, que eu quero tirar. Beleza. Então vamos falar aí na parte prática, vamos começar a tentar identificar figura gráfica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, só para deixar claro, é importante a gente ter em mente que... Deixa eu jogar para cá de novo. É importante a gente ter em mente que a figura que eu vejo num gráfico de 15 minutos, eu não vou ver no diário, provavelmente. Tá? A figura que eu vejo no diário, eu posso ver no semanal. Então, por exemplo, a figura do diário, ela tá meio feia, tá feia de ver. Se eu jogo no semanal, ela parece mais harmônica, mais fácil de identificar. A figura dos 15 minutos talvez não apareça no diário. Eu trabalho com gráfico de 5, 15, 60 diário e semanal. Tá? É o período gráfico que eu trabalho. Normalmente para 15 minutos é para entrar. Até em operação de swing trade eu tento antecipar uma entrada. Tem vídeo já falando sobre isso aí, vou deixar o card aí em cima para vocês. Mas qual é o ponto? A gente tem que identificar o tempo gráfico que faz sentido para a gente estar operando em relação ao tempo que vai durar a nossa operação, aquilo que a gente quer. Muita gente opera gráfico de 15 minutos para fazer day trade, tá? Então, e tá tudo bem, o importante é a sua assertividade tá boa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar figuras que aí, de repente, num gráfico de 15 minutos está feio, mas no de 60 aquilo dali faz mais sentido. Então, se você vê que está feio, está oscilando muito, muda o tempo gráfico e aí você vai entender que também a tua operação, se tem um tempo gráfico maior, ela tende a durar mais tempo também, tá bom? Então, não tem nada aqui, ó, eu vou pegar,
eu vou limpar o gráfico, vou limpar aqui o que eu tenho já preparado, né, no gráfico, e a gente vai traçar junto, porque eu quero mostrar para vocês como é que eu identifico. Não já chegar, bater o olho e falar assim, pô, é isso aqui. Eu não quero fazer isso, eu quero chegar do zero, como se tivesse assim, cara, você não sabe nada, você vai conseguir entender como é que a gente consegue identificar figura, e aí vai traçando suporte, resistência, a gente começa aí identificando para contextualizar a leitura, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, deixa eu jogar de novo aqui. Olha, eu botei aqui o gráfico do Ibovespa, tá? É assim que ele carrega no meu Profit, nessa quantidade aqui de candle. E aí, o que eu gosto de fazer? Às vezes eu gosto de, deixar mais candles aparecendo, porque facilita a minha leitura, né? Até para identificar suporte, resistência, coisas do tipo, tá? Então, vamos lá, eu não tenho nada preparado de falar assim, cara, aqui, ó, esse aqui tá aqui, a gente vai ver tudo isso junto e vai vendo se faz sentido, tá? Então, aqui, ó, o que eu vejo aqui? Na hora que, como é que eu identifico uma figura no gráfico? A gente está começando, eu vou fazer bem no iniciozinho como é que eu fazia. Cara, o que eu tenho, ó? Cai, corrige, cai, tá? Então, eu poderia traçar uma linha que é assim, ó. Daqui para cá eu tenho uma linha, eu tenho outra linha aqui, tá? E aí eu pego e venho com uma outra linhazinha aqui. Nessa região. Aí, ó, subiu. Eu tô traçando só topos e fundos. Guarda isso. Traça topos e fundos. Que isso vai começar a facilitar você ir identificando. Lembra, quando eu era criança, tinha um negócio, você queria fazer um desenho, aí você tinha que ficar ligando os pontos, sabe? Então, assim, tem figura que basta a gente fazer isso que a gente vai conseguindo identificar. Tem figura que a gente vai traçar ali, ó, suporte e resistência, né? Seria o topo e fundo, mas talvez de uma formazinha diferente. Aqui eu tô traçando por onda, né? Então, assim, sai conectando os pontos, cara. Que aí você vai começar a ver que faz um certo sentido e vai clareando na cabeça aí do investidor, tá? Como é que a gente consegue identificar. Presta atenção aqui, ó. Eu saí traçando, ó. Caiu, corrigiu, caiu de novo, subiu, caiu, subiu. Beleza, Marcelo, mas tem um monte aqui, ó. Um monte de oscilação. Sim, essa era uma das dúvidas que eu tinha também. Então, depende do tamanho, né, da figura que eu tô desenhando. Como é que eu tiro essas oscilações? Eu estou pegando um fractal maior. Eu não estou pegando pequenas oscilações no curtíssimo espaço de tempo. Então, o movimento dela foi de queda. Depois o movimento foi de alta. Depois o movimento foi de queda. Vocês já conseguiram identificar aqui o que tem aqui, ó? Vê se não é o fundo duplo que a gente tinha falado lá atrás. Aqui, ó. Desconsidera isso aqui, ó. Tá? E só isso aqui. Não é um fundo duplo? Ó. Confirmou, subiu aqui, ó. Ela bateu nessa regiãozinha. Ó, ela bate nesta regiãozinha aqui. Armou o pivô para ganhar fôlego e conseguir romper. Né? Então você vai vendo que pela análise técnica faz sentido. Claro que é importante a gente olhar o seguinte. Pô, não vai olhar só o fundo duplo. Pô, deu um candle ao comprador, entrou volume, né? Como é que está um indicador, como é que está um oscilador. A análise técnica não é um ponto isolado. Quanto mais conhecimento você tiver de análise técnica, mais ferramenta e mais assertividade você vai ter para falar assim, cara, combinando isso com isso aqui, tá fechando, vou entrar na compra, ou vou entrar numa venda, tá? Então, temos aí uma figura aqui de fundo duplo, belezinha? Até então tá ok? Tá? E aí qualquer coisa é só ir deixando nos comentários. Vou olhar o gráfico semanal. Olha, pelo gráfico semanal, é um outro ponto também, ó. Não deixa com pouca onda não, fica difícil de você identificar uma figura aqui, ó. Tá vendo? Fica difícil, né? Às vezes você vai deixar assim, ó, espaçado. Cara, o que é que você tá vendo? Tá lateral, né? Tu olha esse mercado aqui, olhando para esse gráfico, tá lateral. E você diminui, ó. O mercado tá meio lateral, não tá oscilando muito não. Aí aqui, ó, aumenta a amplitude, tá? E isso vai te favorecer também, tá bom? Belezinha? Então, olha só. Eu aqui, o que eu já posso traçar? Por exemplo, e aí aqui nós temos uma proporção menor, né? Um fundo duplo aqui, ó. Que eu falei que depende muito, né, do gráfico. Às vezes não fica tão harmônico, né? Tem que ver o tempo gráfico. Você muda
para facilitar a sua leitura, tá? Ó, é um fundo duplo aqui ou não é? Aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisinha, um fundinho duplo aqui. Beleza? Ó. 2 fundinhos, passou, superou o estopinho, confirmou o fundo duplo, tá? E aí eu tô pelo gráfico semanal. Vê como é que ele tem menos oscilação? Então, tudo é uma questão de escolha. E aí você vai vendo que, cara, com o tempo, você vai olhar esse gráfico daqui, vai pegar e vai ver esse fundo duplo. Você vai pegar e vai ver esse fundo duplo daqui, você sabe que no semanal tá com fundo duplo melhor, tá mais bonito. É só questão de tempo, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui no gráfico semanal, eu poderia traçar um canalzinho aqui, ó. Deixa eu aqui achar, ó. Eu posso traçar um canalzinho aqui, cara, ó, topo com topo, e aí eu já tenho, ó, fundinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele respeitou esse topo e ele vem respeitando esse fundo. O Ibovespa, ele tá caindo dentro de um pequeno canal de baixa. Tá vendo, ó? Como é que foi fácil de identificar? Tracei o topo, deu para traçar um fundo aqui? Deu, né? Então, a gente vai ligando topos e fundos, vai desenhando as linhas, vai ficando mais fácil aí, tá bom? Vou botar aqui no gráfico de 15 minutos, só para ver se a gente acha algum outro tipo de figura, né? Aqui, ó. Vamos vendo junto? Ó, aqui eu posso traçar aqui uma lateralização e pensa, tá, gente, que isso daí não é tipo ad eterno, não. Às vezes eu posso ter uma figura grande, tá? E dentro de uma figura grande eu ter pequenas figuras ali dentro. E não é sempre que eu vou identificar uma figura no gráfico, não é sempre que vai estar formando algum tipo de figura ali não, tá? Então, deixa eu traçar aqui, ó. Deixa eu pegar o retângulo aqui para vocês. Cadê? Ó, eu posso traçar aqui assim, ó, nessa regiãozinha daqui um retângulo, né? Ah, Marcelo, mas caiu aqui. Caiu, teve um falso rompimento aqui e voltou, tá? E aí você vê que, ó, ele bateu, fez um falso rompimento e aí ele subiu, cara. Pegou a mão inversa e ele subiu. Mas aqui, ó, tá vendo? Temos um retângulozinho aqui, né? Ou não temos. Foi o que eu falei, eu prefiro traçar uma resistência, né? Um suporte e resistência, uma lateralização, fica mais fácil de eu fazer a leitura. Aqui, ó. Tá? Então, quando eu pego isso aqui, ó, eu já vejo que, ó, já tentou antes, rompeu aqui, voltou, né? E ele trabalha numa congestão um pouquinho maior, tá? Então, já falamos de fundo duplo, falamos aí de... falamos de fundo duplo, falamos de canal. Deixa eu ver se eu acho alguma bandeirinha. Deixa eu ver uma bandeira de baixa em via. Deixa eu ver aqui, ó. O que nós temos? Não, aqui nós temos um OCO em via. Vou botar uma bandeirinha de baixa aqui, tá? Ó. Olha só. Vamos traçar aí uma bandeirinha de baixa, olhando para o gráfico, tá? Então aqui, ó. O que é que eu tenho? Vou traçar, ó. Caiu aqui ou não caiu? E aí, eu posso traçar, eu traço um canal só porque é mais fácil, tá? Só porque é mais fácil, não precisa deixar esse canal assim do jeito que eu deixo não, tá? Mas aqui, ó, eu posso pegar e traçar isso aqui, ó, que é a bandeirinha que a gente fala, tá? E aí a gente deixa aqui, ó, bonitinho. E aí é uma bandeira de baixa, bateu nesse topo, perdeu o suporte, foi lá e caiu, entendeu? Então, ó, é uma bandeirinha, não é? Caiu, lateralizou não, né? Subiu aqui, fez uma correção desta pernadinha, subiu aqui e caiu. Nada impede, né? Isso aqui poderia ser uma flâmula, se ela fosse assim, mais ou menos, né? Ó. Se ela fosse assim, se o movimento fosse assim, desse jeito, né? Poderia ser uma flâmulazinha, mas não foi o caso. É só para mostrar como é que seria uma bandeira de baixa, tá? Então, vimos aí como é que tá via varejo, como é que performou via varejo ali. Ó, no semanal, para eu ver essa bandeira, já seria um pouquinho mais difícil, tá vendo? Identificar essa bandeira aqui no semanal seria um pouquinho mais difícil. Então, vamos ver, ó. Tá vendo? Tem vezes que a gente não consegue identificar muita coisa não, tá? Olhando assim de imediato, ó, a gente não consegue identificar, a não ser, de novo, né, lateralização, né, ó. A ação,
ela chega a romper, faz um falso rompimento, mas ela lateraliza para depois pegar e subir, né? E aí a gente consegue ir vendo. O que ficou muito claro em lateralização foi JBS, cara. Olha isso, ó. Já tinha traçado. Na hora do gráfico, né? Quem me acompanha, olha essa lateralização, olha no semanal, né? Aqui, ó. Olha no semanal o tempo que ela entrou aqui nessa faixa de preço, né? Ó, outubro de 2021 até chegar e perder mesmo, né? Que ela bateu e voltou, tá? Aí ela faz, ó, dentro dessa lateralização, ela corrigiu, deu uma rompida, dá um PCzinho de compra e aí a gente vai acrelando os estudos, tá? Ó. E agora, o que eu tenho? Canal de baixa em JBS, ó. Tá vendo? Canalzinho de baixa em JBS. Vamos botar aqui nos 15 minutos para ver o que é que nós temos aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Então, ó, eu poderia traçar uma linha de tendência de alta aqui no gráfico de 15 minutos, para cá, ó, poderia, bateu aqui, caiu, subiu, né? A gente já traça. Dentro desse gráfico aqui, eu posso botar uma regiãozinha aqui, ó, de suporte aqui assim? Posso ter um triângulo. Deixa eu só tirar para ficar mais fácil, que eu não quero confundir com o que já está traçado aí para vocês, tá? Então, se você não sabe como faz para tirar... Opa, botei errado, né? Aqui, ó, só para facilitar. Então, ó, foi lá, caiu, subiu, bateu nessa região, ó, caiu de novo. Eu posso traçar um triângulozinho? Posso. Né? E eu costumo falar muito isso aí na hora do gráfico. Quem me acompanha toda sexta ao vivo, 5 horas, na hora do gráfico, eu estou ao vivo no YouTube para falar dos principais ativos do Ibov, né? E aí, quando a gente tem alguma figura, eu traço aí a projeção dela. Tá difícil de pegar aqui, hein? Tá difícil de pegar aqui, rapaz. Não tá aparecendo. Foi. 10-0 figura no gráfico, né? Então aqui, ó. Aí a gente traça, né? Você vê que tá meio torto, tá? Mas olha só. Aí a gente traça, faz sentido, né? Essa região daqui, né? Dessa projeção, que isso também dá uma validada no gráfico que a gente está vendo, tá? Essa projeção aqui do triângulo faz sentido, ela está batendo em uma região importante de resistência aqui, ó, bateu, caiu, faz um falso rompimento, caiu de novo. E aí a gente vai começando a validar nas projeções se está fazendo sentido aquela figura, se ela não está parando, se o alvo não está sendo ali no meio do nada, né? Vou traçar um FIBO, será que está parando em algum lugar onde é uma região de 100% de FIBO ou não? Então, nós vamos vendo esse tipo de análise, né? E aí a gente vai entendendo. Tá percebendo como é que é? Não é assim, não vou falar que é fácil porque eu penei, né? Até sacanagem falar para quem tá chegando agora que é fácil. Mas isso aqui é tempo de tela. De novo, 10-0 gráfico, gente. Não consigo. Isso. Isso daqui é tempo de tela, tá? E com tempo de tela a gente bate o olho e começa identificando. Mas não tá conseguindo identificar, foi o que eu te falei. Cara, traça aqui, ó, traça topos e fundos, conecta uma linha na outra, né? Um fundo no outro, um topo no outro. Ou então pega a onda, né? Ó, você não identificou aquilo dali. Tá, bateu aqui. Aí ela vem, ó, e ela cai. Tá, aí ela veio aqui de novo e subiu. Pô, mas ela veio aqui e caiu de novo, Marcelo. Eu poderia ter traçado essa linha de tendência de alta aqui? Poderia, tá? E ela caiu. Ajusta a linha de tendência de alta, tá? Não é, uma vez que você traçou uma linha, ela não é estática, você pode ir lá e corrigir a direção dela. A gente só vai seguir o que está no gráfico, tá? A gente vai olhando, a gente consegue perceber uma figura quando a gente vai lendo e seguindo o que está no gráfico. O que está faltando a gente ver aqui seria um cup and handle, cara. Eu não sei se eu vou ter facilidade de identificar, eu não lembro de cabeça. Aqui, ó, vou identificar aqui um cup and handle. Não vai dar, não. Deixa eu ver aqui, calma aí, ó. Tá, só pra gente fechar o vídeo, né, pra mostrar pra vocês como é que faz aí a leitura, né. O cup and handle, ó, não daria pra colocar, não. O cup and handle, ele vem de um fundo, né, lembra que eu tracei pra vocês, ó, ele sobe, aí ele faz um fundo arredondado e um outro menor. Aguenta aí, deixa eu ver se eu acho aqui. 2000 anos depois.
Então vamos lá, eu estou no Camper Handle do dólar, tá? Aqui, ó. O Camper Handle ele tem que vir de movimento de alta, tá? Então, ó, preferencialmente de movimento de alta. Então, ó, ele veio, ele faz um fundinho arredondado, tá vendo, ó? Liguei esse ponto com esse, ó. Aqui, ó. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Vou ligar um ponto com o outro novamente, ó. Mais outro fundinho aqui assim, ó, arredondado, né, nessa faixa de preço. Então tem aqui, ó, a xícara, né, e é onde a gente segura aqui a xícara. Então eu tenho o cup e eu tenho o handle, tá bom? Então é o padrão aí da figura gráfica, cara. E aí, eu passei, acho que por todos, né, falando um pouquinho, eu não sei se chegou a ter um... Eu falei de fundo duplo, mais fácil pegar fundo duplo do que topo duplo hoje em dia, né? Deixa eu só ver aqui o Ibov, ver se chegou a bater algum topo duplo em algum momento, para mostrar para vocês. Eu queria ver se eu achava algum fundinho, algum topinho duplo, mas é o inverso, né? É o inverso, tá vendo? Ó, isso daqui não é um topo duplo, tá? Às vezes a pessoa acaba forçando a barra, tá? Isso daqui, Marcelo, ó, subiu, caiu. É topo duplo? Cara, não é um topo duplo. Por quê? Por mais que você crasse isso aqui, ó, você crassou. Uma que o topo duplo ele tem que vir de uma alta, né? Aqui ele está vindo de uma baixa. Mas lembra do que eu falei do tempo, né? Da operação, né? O tempo que você vai estar utilizando. Ó. Aí o índice vem e cai aqui, ó. Beleza. Mas, Marcelo, se você ignorar essa pernada, tem um M. Tem um M, mas não é de topo, né? E aqui não é um topo desse movimento, ó. Tá? Se eu for pegar isso aqui, ó, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo, né? A mesma distância, os mesmos dias aqui, o mesmo número de candle, tá? Então, ele não vem de um topo, ele vem aqui, ó, de uma queda e trabalhou aqui antes de cair, tá? Então, é até bom estar mostrando isso, porque muita gente acaba vendo figura no meio do caminho, mas tem que entender que o contexto, a figura, ela tem padrão de figura de continuação, tem padrão de figura de reversão. Existem dois tipos de padrões de figura, tá? Então a gente tem que entender também de onde o ativo está vindo para desenhar alguma figura aí no gráfico que faça sentido, tá? Então, belezinha? Deixa eu botar aqui, ó. Mensal também não tivemos nada, né? Acabou que eu achei um topinho duplo e, cara, talvez até assuste aí, tá? O que eu falei? Que tem um tempo gráfico, né? Às vezes tem figuras maiores, tem figuras menores dentro de uma outra figura, né? Então, olha só, eu estou em Vale, vou botar no gráfico semanal. O que nós temos em Vale? O que pode, não estou falando que vai, o que pode estar acontecendo. Vocês estão conseguindo identificar um topo duplo em Vale? Olha isso. Ó, a Vale vem botando uma pernada maior, né? Ela vem daqui, aí ela cai, ela sobe, né? E aí você vê que eu já tracei aqui, esse topo duplo de Vale foi coincidência, tá? Que eu não estava nem... Na hora do gráfico mesmo, eu não cheguei nem a ver. Mas olha o tempo que eu estou pegando, ó. Olha o tempo que eu estou pegando, desde 2020, né? Aqui é na crise do Covid, e aí ela está formando um topinho duplo, tá? Então aqui, ó. Bateu, subiu, né? Corrigiu, subiu de novo, bateu exatamente na mesma região, tá vendo? Então, ó, e ela vem caindo. Ela já fez um topo menor do que o topo anterior e tá dentro aqui desse canalzinho de queda. Quando eu coloco no diário, fica talvez mais fácil. Ó, canalzinho de queda, tá vendo? Então, Marcelo, mas já é um topo duplo? Caraca, Vale vai despencar? Não, ainda não confirmo não. A confirmação do topo duplo é quando perde essa junçãozinha aqui, tá? Essa junçãozinha desse M. Perdeu essa região, a gente confirma um topo duplo. E ele pode confirmar, pode reverter, não quer dizer que confirmou, você vai lá, tipo, caraca, então vai cair, vai desabar. Não, não é isso, né? Às vezes a gente tem figuras no gráfico que ela forma, ela confirma, e aí acontece algum cenário que ela não anda da forma que a gente estava esperando. Mas são probabilidades, tá? Então, galera, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Não falei de todas as figuras gráficas, senão o vídeo fica muito longo, né? Ele acaba ficando grande demais.
Se você quiser que eu fale mais especificamente sobre alguma figura gráfica que eu apresentei aqui, Marcelo, detalha mais, qual é a projeção, ponto de entrada, ponto de saída, deixa aí nos comentários. Se teve alguma figura que eu não falei, deixa aí nos comentários. Marcelo, quero ver a figura X. Tá bom, quero ver um diamante, Marcelo, por exemplo. Né? Manda aí que a gente dá uma olhada, acha um diamante aqui, qual foi o ativo que formou um diamante, e a gente faz uma resenhazinha aí sobre isso, beleza? Então é isso, não esquece aí de curtir o vídeo, até o próximo vídeo, valeu!